Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Vamos lá, nós estamos aqui hoje, nesse culto de celebração, esse culto especial de Páscoa. E nós precisamos declarar que a Páscoa é, talvez, como o Marcinho falou, a festa mais importante para todos nós, porque ela aponta para o Cordeiro de Deus. Nós só estamos aqui porque houve um Cordeiro perfeito. Quando João Batista olha para Jesus de forma profética, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós só estamos aqui porque Ele nos redimiu. Nós só estamos aqui por causa do sangue dEle. E nós só estamos aqui. Aí, meus irmãos, é muito importante isso, nós entendermos. Quando a gente fala da ressurreição de Jesus, quando Jesus, Ele ressuscita, a Bíblia diz que Ele é a primícia, ou seja, assim como Jesus ressuscitou, assim como Jesus venceu a morte, nós também vencemos a morte. Amém, meus irmãos? Nós não precisamos mais temer a morte, não precisamos mais ter medo da morte. Por quê? Porque Jesus venceu a morte, porque Ele venceu a morte, Ele nos deu acesso ao Pai. Aleluias, aleluias. Eu falei semana passada, eu digo aqui para vocês, que quando Jesus voltar, uma das coisas que vai acontecer, o apóstolo Paulo diz: os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, meu irmão, os mortos eles irão ressuscitar. Uma outra informação importante: quando Jesus morre na cruz, naquele dia em Jerusalém, muitas pessoas ressuscitaram e andaram pelo meio das ruas. Você pode colocar e depois você lê em casa. Olha que coisa maravilhosa. Já pensou? Apesar que uns iam sair correndo, né? Mas já pensou o cara batendo na porta, dizendo: ó, tem um cafezinho aí? A Bíblia diz isso. Muitos naqueles dias ressuscitaram e andaram pelas ruas de Jerusalém. Jesus venceu a morte. Eu queria hoje, de forma, um coração muito alegre, eu queria trazer para vocês essa informação que é tão importante. Nós falamos de Páscoa, e você percebe, meu irmão, a luta que existe, a luta que é tão grande. Você pega as principais festas cristãs, a gente fala da Páscoa, a gente fala do Natal, um pouquinho mais baixo só, fazendo um favor. A gente fala do Natal, a gente fala da Páscoa, e a gente vê assim como que o mundo, como que Satanás, ele tenta roubar a atenção. Infelizmente, meus irmãos, hoje o coelhinho, ele está quase pau a pau com Jesus. Hoje você tem que parar um tempo para explicar para os nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Porque se a gente falar de Páscoa, a primeira coisa que eles vão lembrar do quê? É de ovo de Páscoa. E a gente vai perdendo o sentido de algumas coisas que são tão importantes. Meu irmão, existem coisas que Deus estabeleceu que são memoriais. E Deus estabeleceu esses memoriais para que nós nunca pudéssemos nos esquecer do verdadeiro significado. Então, por exemplo, a Páscoa, nós vamos aprender aqui, ela deve ser celebrada de ano em ano. Quando nós olhamos para a ceia do Senhor, Ele diz: olha, fazer isso em memória de mim. Celebrar todas as vezes que vocês fizerem isso, vocês estão relembrando a minha morte na cruz. E isso deve ser de forma constante. E a gente vai perdendo o sentido e o significado de muitas coisas. Mas hoje eu quero mais uma vez resgatar com você esses princípios aqui tão importantes. Amém, meus irmãos? Primeiro, diga assim comigo: Jesus, a nossa verdadeira Páscoa. Quando nós falamos da Páscoa, nós devemos pensar onde que a Páscoa surge, como que a Páscoa surge. Vamos lá comigo, Êxodo no capítulo 12, a partir do verso 1, Êxodo 12, 1. Aqui, meus irmãos, que dá o início à Páscoa, essa festa que nós celebramos, e que lá no Novo Testamento Jesus dá um significado novo, Ele ressignifica a Páscoa, mas ela se dá aqui. E eu queria que você entendesse que o Antigo Testamento, muitas coisas que aconteceram no Antigo Testamento sempre estiveram apontando para Jesus. Por exemplo, vocês já ouviram falar da Arca da Aliança? Aponta para Jesus, a presença de Deus no meio do seu povo.
Nós falamos, por exemplo, do cordeiro. Nós vamos ler aqui, aponta para Jesus. Meu irmão, você vai ver muitas figuras apontando para Jesus e para a igreja que somos nós. Então, o Antigo Testamento ele é muito profético. O que é algo profético? Profético é algo que já está no coração de Deus, que vai acontecer e que está apontando para uma direção, para algo. Então, nós devemos fazer essa releitura. Então, vamos lá. O início da Páscoa se dá aqui, Êxodo capítulo 12, verso 1. É quando o povo está para sair do Egito. Israel fica escravizado por mais de 400 anos. Eles clamam ao Senhor e Deus então levanta um libertador, que é Moisés. Mas aí, nos últimos momentos, vocês sabem a história, houveram 10 pragas. E todas as vezes Faraó dizia, não, agora vocês podem ir prestar o culto ao seu Deus. Mas ele endurecia o coração. E aqui, meus irmãos, se dará a 10ª praga. Qual que era? A morte de todo primogênito no Egito, desde o animal até pessoas. Quem aqui é filho mais velho? Se você morasse no Egito, e se você não fosse um judeu, e se você não tivesse comendo o cordeiro nesse dia, junto com a tua família dentro da tua casa, e se o sangue não tivesse sido aspergido nos umbrais da porta, você já era. Você teria sido morto. Porque essa foi a 10ª praga. Nós vamos entender, o texto diz assim: então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: de agora em diante, esse mês será para vocês o primeiro do ano. Ou seja, a Páscoa, ela marca um início, uma nova história. Meu irmão, ele está dizendo aqui, ó, agora zerou tudo. Agora, a partir de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Vamos imaginar que nós estivéssemos aqui em abril, como nós estamos, e se fosse nesse momento, Deus diria assim: agora zerou tudo. Agora não é mais abril, mas agora começa 1º de janeiro. Por quê? Porque a Páscoa fala de uma nova história. Então você está aqui hoje, eu quero dizer, através do Cordeiro de Deus, Ele pode começar algo novo na tua vida, na tua história. Existe algo novo para você. Não importa o que passou, não importa a escravidão, não importa o sofrimento, não importa o opróbrio que você viveu. Ele está dizendo, a partir de agora, algo novo vai começar na sua vida. Isso é Páscoa. A Páscoa fala disso, mas ele vai dizer assim: anuncie a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro. Diga assim, um cordeiro. O texto vai dizer, um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro, deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesta mesma noite assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne nem crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixe sobras para a manhã seguinte. Queime o que for, queime o que não for. Fim dos tempos é o diabo se levantando e destruindo tudo. Não. O diabo vai ser destruído junto. Quando nós falamos, meu irmão, do final, nós estamos falando da ira de Deus. Não é a ira do diabo, não é a destruição, não. É a ira de Deus que virá. E a ira de Deus vai destruir todos aqueles que não tiverem sobre eles o sangue do Cordeiro, e aqueles nos quais o seu nome não estiver escrito no livro da vida. Então não imagine você que é o diabo que vai fazer. É a ira de Deus. Do que Jesus veio nos livrar, meu irmão? Da ira de Deus.
Por que da ira de Deus? Por causa do pecado. Todo pecado tem uma consequência. Jesus, ele pagou o preço, é através de Jesus que pagou o preço. Se eu recebê-lo, e eu recebê-lo como meu Senhor e Salvador, Ele, através dEle, Ele me justifica. Então, através de Jesus, eu me livro da ira de Deus. Mas quem não tiver, quem não receber Jesus, eles vão, como a Bíblia diz, eles vão, meu irmão, infelizmente ver o grande e terrível dia do Senhor. Amém? Por que eu falo isso? Porque aqui, já em Êxodo, está falando disso profeticamente. Porque ele está dizendo, nessa noite, eu passarei pela terra do Egito. Na Bíblia, Almeida Revista e Corrigida, se puder colocar, ela tem uma versão mais interessante aqui para nós. O verso 13, Êxodo 12, 13 diz assim: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu. Quem está vendo, meu irmão? Quem que está vendo? Então quem que está passando aqui pelo Egito, trazendo a 10ª praga? É Deus. Quem que mata todos os primogênitos que não estavam atrás do sangue, que estava dentro da casa? É Deus, amém? Porque às vezes na nossa mente a gente imagina que tudo que é ruim é o diabo, e tudo que é bom é Deus. Não, tem hora que inverte. Tem hora que tem coisas ruins acontecem e é Deus que está fazendo. Deus gerando a justiça. E tem coisas boas, você acha que não, isso é bom, é o diabo. Então nós devemos ter esse entendimento. Então o anjo do Senhor, Deus estaria passando aqui. E aí o texto vai dizer assim, ó: e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, diga assim comigo, sangue. Meu irmão, Deus não pode ver nada além do sangue. Por isso que nós cantamos a música do Fernandinho, nada além do sangue. Então ele está dizendo assim, ó: vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Então entenda, aqui está acontecendo algo profético, porque Deus está dizendo, olha, vocês vão pegar o cordeiro de 1 ano. Dentro de 1 ano, meu irmão, eles deveriam separar a melhor cria, o melhor animal, e eles deveriam ali cuidar da melhor forma possível. E esse não poderia ser qualquer cordeiro. Ele não podia ter uma pata quebrada, uma pata defeituosa, nada, nenhum defeito, ele deveria ser perfeito. Porque esse cordeiro que seria morto, ele estava apontando para o cordeiro de Deus, que é Jesus, que tiraria o nosso pecado. Então por que sempre houve sacrifício no antigamente, por que houve sempre sacrifício no Antigo Testamento? Porque enquanto Jesus não morre na cruz, os sacrifícios são constantes. Mas Hebreus vai dizer que quando o verdadeiro cordeiro, ele morre na cruz, cessam os sacrifícios, amém, meu irmão? Porque uma vez definitiva, ele consegue pagar e extinguir o preço do pecado que estava sobre nós. Então por que havia sacrifício no Antigo Testamento? Para amenizar a ira de Deus, amém? Estão entendendo? Então por isso que havia sacrifício. Ele está dizendo, esse cordeiro então, ele deverá ser criado, e o cordeiro perfeito, e nesse dia, nesta noite, ao entardecer, todo Israel vão matar o cordeiro. Ele deveria ser sacrificado. Eu não sei se você já matou cordeiro. Quem já matou aqui, levanta a mão. Ninguém, né? Deus, você pecou agora porque talvez ninguém mesmo, mas eu já matei vários, né? Mas quem que já comeu? Então já pecou do mesmo jeito também, tá? Então não vem achando ser melhor que o outro, não. Mas, meu irmão, matar um cordeiro é a coisa mais triste do mundo. Quando você mata porco, é um desafio, porque quem morava no sítio, geralmente matava porco, tinha que dividir com os vizinhos tudinho, porque sabia que estava matando porco. Aquele negócio todo, porco grita de um jeito, quem já matou porco que sabe. Pensa no desafio, pensa. E aí, mas o cordeiro, meu irmão, a ovelha, quando você vai matar ela se debate, mas ela não grita,
Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, e geralmente você vê uma lágrima escorrendo. Então eles deveriam sacrificar ali aquele cordeiro. Olha a ordem de Deus: vocês vão sacrificar, e vocês não vão poder cozinhar, vocês vão ter que assar, e vocês vão ter que pegar uma parte do sangue, e isso era o mais importante. E uma parte desse sangue vai ter que ser passado sobre os umbrais da porta. E aí vocês, depois de passar o sangue, vocês vão se reunir, e vocês então vão comer este cordeiro que vocês sacrificaram. O que está acontecendo? E aí Deus vai dizer: isso deveria ser feito, meu irmão. O verso 14 projeta para a gente: esse será um dia a ser recordado, todo ano. Diga assim, todo ano. Diga assim, de geração em geração. O texto diz: vocês celebrarão como festa especial para o Senhor. Esta é uma lei permanente. Ou seja, eles deveriam fazer isso de ano em ano. Eles deveriam sacrificar todo ano, relembrando de que um dia Deus interveio na vida deles, de que Deus salvou, de que Deus tirou eles lá do Egito. Mas isso está apontando para Jesus. Então, quando você vai olhar a história de Israel, você vai perceber que todos os anos eles celebravam este momento. As famílias sacrificavam este cordeiro, elas entravam dentro das suas casas e ali elas comiam o cordeiro. Mas nesse dia, algo especial acontece, porque não era somente comer o cordeiro junto com famílias, não era só participar do jantar. A Bíblia diz que eles deveriam estar preparados para a viagem, porque, meu irmão, toda Páscoa tem que nos lembrar de algo. Ele diz assim: vocês vão comer, mas vocês vão comer apressadamente, vocês vão comer de forma rápida. Aqui o verso 11 diz: estas são as instruções para quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, ou seja, esteja preparado. Não é uma refeição qualquer que você vai estar com aquela roupa qualquer, não. Esteja preparado para a viagem. Por quê? Porque a Páscoa também nos lembra algo. A Páscoa nos lembra que nós devemos estar preparados, porque nós não sabemos o nosso dia, não sabemos a hora e não sabemos o momento que Jesus voltará, para nós não sermos pegos desprevenidos. Então vocês vão ter que estar preparados, vocês vão estar com sandálias nos seus pés e cajado na mão. Faça a refeição apressadamente. Então olha o memorial que é construído. Estão entendendo, meus irmãos? Então todos os anos, os filhos que estavam ali, os pais, a família, se houvesse uma família menor, a outra era chamada, eles deveriam fazer isso. Por quê? Porque estava apontando para Jesus. Mas quando nós olhamos, isso é tão importante, porque quando Deus, Ele passa naquela noite, eu fico imaginando, meus irmãos, os ouvidos, eu fico ouvindo os gritos no Egito naquela noite, da mãe que foi pegar o seu bebê recém-nascido, a mãe egípcia, que ela começa a gritar porque o seu filho estava morto. Você imagina na terra do Egito milhões de pessoas naquela noite chorando, porque o primeiro filho, não só de animais, mas pessoas morreram, porque o anjo passou. Aonde que o anjo não entrou? Aonde ele viu o sangue, o texto diz: vendo eu sangue, eu passarei adiante. E esse passar é o pensar, que daí vem a palavra Páscoa. O que é a palavra Páscoa? É passar adiante, daí que é a palavra Páscoa. Amém? Ou seja, meu irmão, nós temos que entender algo. Muitas pessoas pensam assim: olha, se eu for bom, se eu fizer boas obras, olha, se eu fizer tal coisa, eu vou para o céu. Não, você não pode falar isso, porque não é a tua bondade. Quando o anjo passou naquela noite, não foi, ele viu e falou: olha, o Alessandro tão bonzinho com essa cara dele. Olha, não, meu irmão. Quando Deus passou naquela noite, ele não conseguia ver o que estava por detrás do sangue. Meu irmão, não tem ninguém bom,
Não é assim, eu sou bom, você é bom, o outro é bom. Não, sabe por que eu e você estamos aqui? Sabe por que eu e você não somos consumidos? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o sangue de Jesus que está sobre a minha vida, que está sobre a tua vida, que está sobre a tua casa. Não tem a ver com nós. Isso é importante para nós entendermos. Por isso que sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, o sangue do Cordeiro tem que estar lá. O sangue de Jesus. Porque o Cordeiro lá do Egito estava apontando para Jesus, o Cordeiro que foi morto e o seu sangue foi derramado, e através do seu sangue nós somos comprados. Vamos lá comigo, meus irmãos. Quero que você entenda algumas coisas. Por quê? Porque quando Jesus vem, Ele traz agora um novo significado para a Páscoa. Ele traz a verdadeira revelação do que significava a Páscoa. Então vamos lá comigo, entenda. Projeta para mim 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. 1 Pedro, capítulo 1, verso 18. Que diz assim: pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro e prata que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Meu irmão, a Bíblia está dizendo, o apóstolo Pedro está dizendo que você foi comprado. E isso daqui muitas vezes não gera impacto para nós. Por quê? Porque não fomos nós que pagamos o preço. Por que isso aqui não gera tanto impacto para nós? Porque ser salvo não te custou nada. Ser salvo não te doeu nada. Ser salvo você não perdeu nada. Meu irmão, para eu e você estarmos aqui hoje não custou nada, mas para Deus custou o seu filho. Para Jesus, Ele teve que entregar a própria vida. O sangue dele teve que ser derramado, e através do sangue que eu e você fomos comprados. Vocês não entenderam, porque nenhum aleluia teve. Diga aleluia. Irmão, você e eu fomos comprados pelo preço de sangue. E aí Jesus, nos seus últimos momentos, Ele fala para os seus discípulos: olha, Pedro, vai lá preparar a última ceia. Eu quero comer a Páscoa com vocês. Era Páscoa. Estava chegando o momento de Jesus ser preso, ser traído, sofrer, ser morto. Estava chegando o momento, então era quinta-feira. Os discípulos vão para uma casa, havia um cenáculo. O cenáculo é um andar superior, e ali já havia um lugar preparado para eles. E é ali que Jesus come com seus discípulos a sua última refeição. É ali que Jesus vai celebrar. Em Lucas, Jesus vai dizer: eu estava ansioso para esse momento. Jesus não vê a hora de participar. Aonde que fala da ceia do Senhor? Nos 4 evangelhos. Nos 4 evangelhos fala da ceia do Senhor e da Páscoa. Porque na Páscoa Jesus então faz esse momento de ceia com seus discípulos. E Jesus, ele traz alguns significados. Porque quando Jesus, ele está junto com seus discípulos ali, ele está celebrando a Páscoa, ele diz: eu sou o Cordeiro de Deus. Sabe esse cordeiro que ano após ano vocês tinham que sacrificar? Esse cordeiro estava apontando para mim. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou aquele que João falou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou. Então Jesus está declarando para eles: eu sou este Cordeiro. Agora olha que interessante. Quando eu estava em casa, eu falei: Deus, me ajude, para que eu possa entender e passar para os meus irmãos o que Jesus quis transmitir nesse último momento. Irmão, o que você faria nos seus últimos momentos de vida? Se você puder ler em casa depois o Evangelho de João, do capítulo 13, se eu não me engano, até o capítulo 17, vai falar desse momento que Jesus passa. João, ele é mais minucioso em alguns detalhes ali. Mas Jesus, nesse último momento, nessa Páscoa, nessa celebração, Jesus, ele tem algumas atitudes, e eu queria que você e eu aprendêssemos com o Cordeiro de Deus o que ele ensina.
de todas as lições que ele havia passado, ele está nos seus últimos momentos com aqueles discípulos ali, antes da sua ressurreição, da sua morte e ressurreição. Então o que ele queria passar? Ele nos ensina, meus irmãos, algumas coisas importantes. Primeiro, que aquela ceia, aquela Páscoa, ela nos ensinaria muitas coisas, e para nós hoje. Por quê? Porque quando chega o momento que Jesus está com seus discípulos, ele diz assim, vamos lá comigo em Evangelho de Lucas. Eu gosto muito de Lucas, que Lucas é muito detalhista também. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 13, diz assim, Jesus disse, estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora, que não voltarei a comê-la, até que se cumpra no reino de Deus. Olha aqui, primeira coisa que nós aprendemos, o que Jesus fala? Ele está dizendo, ó, essa é a minha última refeição com vocês. E realmente foi a última refeição. Por 3 anos e meio, os discípulos estiveram com Jesus, participaram de banquetes, refeições, café da manhã, almoço, janta. Mas Jesus está dizendo, ó, esta é a última. Mas ele diz assim, mas eu só voltarei a cear com vocês quando o reino dos céus estiver cumprido, quando tudo estiver terminado. Meu irmão, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que na última ceia, todos puderam participar. Na última ceia estava ali Pedro, estava ali Tomé, estava todos os seus discípulos, estava ali Judas. Ele está dizendo, olha, todos vocês vão participar deste momento. Mas ele está dizendo, mas a segunda vez que eu participar com vocês, vai ser no reino de meu Pai. Eu queria que vocês entendessem, porque a verdadeira Páscoa não aponta apenas para aquilo que Jesus fez. Mas aqui nesse dia, nessa última Páscoa, ele está dizendo assim, ó, eu voltarei a cear com vocês, mas será no céu. Meu irmão, como que eu e você podemos participar com Jesus? Como que eu e você naquele dia poderemos participar da ceia do Senhor lá com Ele na eternidade, nos céus, se a minha vida foi entregue a Jesus de Nazaré? Se eu um dia confessei Jesus como meu Senhor e Salvador, se eu me mantive fiel até o fim, porque, preste bem atenção, lá no Antigo Testamento, lá em Êxodo, eles estavam dentro da casa, se alimentando com um cordeiro que apontava para Jesus. Do lado de fora havia morte. Meu irmão, vai chegar um momento em que alguns estarão com Jesus do lado de dentro, ceando com Ele, e do lado de fora haverá morte, haverá sofrimento, haverá angústia eterna e morte eterna. Por isso que isso tem que preparar o nosso coração. Meu irmão, eu não quero ficar de fora. Assim como a porta estava trancada, do lado de dentro havia salvação, mas do lado de fora havia morte. Nós devemos pensar na nossa vida, pensar na nossa eternidade e se perguntar, essa pergunta tem que ser feita: se Jesus voltasse hoje, se eu e você morrêssemos hoje? Pastor, não pode falar isso. Pastor, você vem falar de morte? Exatamente isso. Se a morte bater agora, você cearia com Jesus? Você tem essa convicção no teu coração? Você tem essa convicção, ou isso gera medo? Ou será que você olha e diz, não, mas pastor, eu não estou preparado? Lembra que a Páscoa está dizendo, esteja preparado, esteja com sandália nos teus pés e cajado em tuas mãos, esteja preparado. Meu irmão, esta noite é noite de nós olharmos e se perguntar, eu estou preparado? Eu estou preparado. Eu lido com saúde mental, é a área que eu trabalho. E o que eu aprendi sendo um profissional dessa área, sendo um pastor, é que louco, meu irmão, não é quem tem um transtorno mental ou algum problema mental que teve e perdeu as suas faculdades mentais.
Louco é quem vive a vida e não está preparado para se encontrar com Jesus. Louco é quem está brincando com a sua eternidade. Loucos são aqueles que estão aqui e talvez eles estão tão distantes, dizendo: não, mas isso aí é história. Não, porque vai ter a missa do 7º dia, qualquer coisa, meus amigos, a família vai rezar por mim. Não, meu irmão, louco é aquele que vive e o coração dele não treme diante dessa perspectiva de que há uma eternidade. E nessa eternidade, será que eu vou conseguir cear com Jesus? Essa é a primeira coisa que Jesus fala. Segunda coisa, meu irmão, preste bem atenção. Segunda coisa que essa Páscoa significa para nós é que aquela Páscoa de Jesus, e o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, é que a Páscoa, a ceia, era, porque eu falei na última ceia, que a ceia na verdade é uma grande mesa onde a gente compartilha. E esta mesa, eu falei aqui, preguei, que é a mesa da reconciliação. É a mesa onde o perdão é oferecido. É a mesa onde ele olha para você e diz: você quer mudar de vida? Você quer voltar? Meu irmão, a mesa da ceia, a última Páscoa que Jesus participa, é uma Páscoa da reconciliação. Mas preste bem atenção, algo que queimou por esses dias no meu coração. A Páscoa e a ceia do Senhor também, ela é a mesa da decisão. Diga assim comigo: a mesa da decisão. Pastor, por que a ceia? Por que a Páscoa, ela fala da mesa da decisão? Porque quando Jesus ele vai para esse momento, ele está com seus discípulos, os 12 estão ali, meu irmão. Agora, vamos lá comigo, no versículo anterior, Lucas no capítulo 22, de trair Jesus, para que o prendesse quando as multidões não estivessem, de trair Jesus, para que o prendesse quando as multidões não estivessem por perto. Então preste bem atenção, por que essa ceia, por que essa última Páscoa de Jesus é a mesa da decisão? Porque o texto diz aqui que Satanás já tinha tomado conta do coração de Judas, e Jesus sabia disso. E mesmo Jesus sabendo disso, o que Jesus faz? Ele dá uma oportunidade para Judas participar. Olha que interessante, meus irmãos. E aí tem muita gente que às vezes eu sou criticado: pastor, mas você dá ceia para todo mundo? Meu irmão, Lucas 22:3, então Satanás entrou em Judas Iscariotes. Ele estava endemoniado e Jesus convidou ele para a ceia e não negou o pão, não negou o jantar, não negou o vinho. Você acha que eu vou ser louco de fazer isso, meu irmão? Vocês não estão vendo o texto aqui? Satanás entra em Judas e ele senta na mesa. E quando ele senta na mesa aqui, meus irmãos, é tão interessante, porque Jesus vai dizer: olha, tem um aqui no meio de vocês, ele vai me trair. O verso 21 do capítulo 22 diz: mas aqui partilhando a mesa conosco, comendo o mesmo pão, bebendo o mesmo cálice, comendo a janta conosco aqui, Jesus está dizendo, partilhando da mesa, está o homem que vai me trair. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus está dando, meu irmão, a Judas o poder de decidir. Por que essa mesa é a mesa? Mas olha o que diz o texto: mas aqui, partilhando da mesa conosco, entre os 12 apóstolos que estavam ali, está o homem que vai me trair. Por que Jesus fala isso? Porque Jesus está dando ainda a Judas o poder de decidir, dizendo: Judas, ainda há tempo.
Judas, eu estou te falando porque ainda existe perdão para você, porque ainda existe restauração para você. Jesus está falando por quê? Porque Judas, nesse momento, ele poderia cair aos pés do Senhor Jesus e confessando, dizendo: Jesus, me perdoa, eu combinei te trair, eu te vendi, Jesus, me perdoa. Meu irmão, preste bem atenção. Nós vamos servir a ceia aqui nesta noite. Hoje é Páscoa, mas entenda o seguinte, que antes da ressurreição de Jesus, os 12 apóstolos participaram daquele momento. E quando eles comeram daquela ceia, eles tiveram que tomar uma decisão. Judas teve que tomar uma decisão. Decisão do quê? Porque tem muita gente, infelizmente, que vai participar da ceia hoje, mas no coração ainda ele tem trocado Jesus por outras coisas. Porque Judas comeu com o coração decidido. Ele participou dos últimos momentos de Jesus, de um momento de intimidade, e no coração dele, ele estava decidido a vender Jesus. Meu irmão, sabe por quanto Judas vendeu Jesus? 30 moedas de prata, que na nossa conversão hoje dá R$4.500. Você vai dizer assim: pastor, como que o camarada pode fazer isso? Meu irmão, eu pergunto uma coisa para você. Quando Satanás entrou no coração de Judas, Judas foi ao sumo sacerdote e foi combinar como que ele iria vender Jesus. O texto aqui vai dizer que ele combinou, olha aqui, eles ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Verso 6, Judas concordou, porque os religiosos queriam matar Jesus. E Judas vai até lá e diz: eu posso entregar ele, eu tenho um jeito, eu estou na intimidade dele, eu estou junto, eu sei para onde que eles vão, mas quanto você quer para isso? Eu quero R$4.500. Você pode dizer: pastor, esse cara é louco. Não, não é louco não. Porque às vezes a gente julga um Judas como esse, mas Judas preferiu R$4.500 do que se arrepender. Ele preferiu R$4.500 para continuar com o plano dele, o coração dele. Agora o que eu tenho que dizer? Muitos aqui nesta noite, meu irmão, não tem ninguém melhor que ninguém, mas muitos vão participar da ceia, mas ainda vão continuar um namoro errado. Talvez alguns vão tomar e vão continuar na prostituição. Muitos vão tomar, meu irmão, Judas vendeu por R$4.500, mas tem gente vendendo Jesus por gole de cachaça, por droga, por prostituição, por namoro. Por isso, o Judas, Jesus não significou nada para ele, quanto que Jesus, porque quando o diabo entra no coração dele, preste bem atenção, quando o nosso coração, o diabo consegue entrar, Jesus começa a ter um preço para nós. Quando a gente faz o apelo: você quer entregar sua vida a Jesus? Passa um filme: mas eu vou perder os amigos, eu não vou poder fazer isso. Meu irmão, isso aqui é negociação. Porque a gente julga o Judas, a gente julga ele porque ele fez isso, mas quantos aqui vão participar desse momento de intimidade, mas tem um plano no coração e não vão se arrepender? Muitos aqui ainda continuam vendendo Jesus por dinheiro, por fama, por aplauso de pessoas, por curtidas. E sabe o que é mais interessante? Todo Judas perdeu a sensibilidade. Um dos maiores sinais de Judas é que Judas, ele perde a sensibilidade, não dói mais. Meu irmão, quando o nosso coração está decidido e tomado, uma das coisas que nós perdemos é a sensibilidade. Os nossos planos, por mais malignos que sejam, nós continuamos a executá-los, não há mudança. Isso tem que nos alertar. Porque Judas, olha como que é interessante. O Judas participa de um jantar de intimidade, um jantar íntimo, exclusivo. E ele perde a salvação.
Porque preste bem atenção, olha aqui para mim, meu irmão. Deus não tem problema, Jesus não tem problema com o pecado, não. Por que ele não tem problema? Porque ele já pagou. Não importa o que você fez, não importa o tamanho do seu pecado, já está pago lá na cruz. E os pecados que você ainda vai pecar, já estão pagos. Jesus não tem problema com o pecado. Você pode errar 1000 vezes o mesmo erro, e você pode ir 1000 vezes diante de Jesus e pedir perdão, Ele vai te perdoar. Claro que tem as consequências nossas, claro que tem, mas em relação a perdão, irmão, você pode errar 1000 vezes. Deixa eu dizer algo que vai te assustar. Você pode sair daqui e se prostituir, e a hora que você está atravessando a pista, um carro vem e te pega, você está morrendo. E se com teu coração contrito, de forma verdadeira, você se arrepender, você é salvo. Sabia disso? Então o problema, por que eu estou dizendo isso? Porque Judas está num jantar íntimo, exclusivo, e ele deixa perder a salvação, e um ladrão na cruz. Porque para viver, e na verdade para morrer uma morte de cruz, era para os crimes mais bárbaros, era para os piores prisioneiros, as piores pessoas da sociedade. E aí, meu irmão, tem um cara que a vida inteira fez o que era errado, está lá pagando preço, mas no último momento ele diz assim: mestre, oh Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: é hoje mesmo, hoje começa a salvação. Não importa o que aconteceu, mas porque você se arrependeu, porque você me desejou, porque você abriu o seu coração, hoje mesmo você estará comigo. Irmão, Deus não tem problema com pecado, mas tem algo que faz nós perdermos a salvação. É quando o nosso coração não é totalmente dele. É quando não há uma decisão verdadeiramente por Jesus. É quando não há no nosso coração dizendo assim: olha, eu quero. Porque entenda algo comigo aqui, meu irmão, todos nós somos pecadores. Mas sabe quando você erra e você diz: Deus, eu não quero. Meu irmão, tem gente que erra, mas ele vai, ele chora, ele fala: Deus, me liberta, Deus, eu não quero. E você vê, ele está buscando em tudo, e ele faz o 30 semanas, você vê no coração dele. Meu irmão, fica tranquilo, porque isso mostra que você está salvo. Amém? Meu irmão, quando você está lutando, você está ali, isso mostra a tua salvação. Meu irmão, mas por que Judas perde a salvação? Porque Judas amou mais o dinheiro do que a Jesus. Porque 4.500 reais falou mais alto do que Jesus. Meu irmão, o que a Páscoa fala? Existe alguma coisa na sua vida que ainda fale mais alto que Jesus? Existe alguma coisa na sua vida que ainda está num degrau acima de Jesus? Porque se estiver, isso faz a gente perder a salvação. Porque ele diz assim: nós devemos amar Ele de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Então, a mesa da última Páscoa, a mesa da ceia, é uma mesa de decisão. E Deus fala no meu coração hoje você está aqui. Jesus, quando fala de Judas, ele diz assim, ó: melhor era que Judas não tivesse. Pesado demais, pastor. Não, é só você entender. Jesus, ele vai dizer: olha, este cálice aqui, ele representa o meu sangue. O texto, o verso 20 diz assim: depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este cálice da nova aliança. Meu irmão, o que é aliança? É um pacto, mas só pode haver aliança se houver duas pessoas. Não existe, olha para o teu irmão e diga assim: não existe aliança de uma pessoa sozinha. Não tem como. Toda aliança, ela precisa de duas pessoas. Aliança e pacto é a mesma coisa. Aí Jesus está dizendo assim, ó, ele pega o suco de uva e ele diz assim: isso aqui representa o meu sangue. Isso aqui simboliza o pacto da nova aliança.
do meu sangue vai ser derramado. O que Jesus está dizendo? Eu estou fazendo uma aliança com vocês. Jesus está dizendo, eu hoje faço uma aliança com vocês. Meu irmão, Jesus, quando morre naquela cruz, ele fez uma aliança comigo e contigo. E nesta aliança, da parte dele, ele disse assim: eu estou tão comprometido com você, que eu estou dando o meu sangue por você. Eu estou tão comprometido com esta aliança, que eu estou dando a minha vida por essa aliança. Agora preste bem atenção. Meu irmão, aliança é dois lados. Não existe uma aliança, meu irmão, que também da nossa parte nós não venhamos nos comprometer. Jesus, ele deu a vida dele, e você tem que dar a sua vida também. Amém, meus irmãos? Por isso que a gente pega na China, na igreja primitiva, e pessoas morreram por Jesus. Por quê? Porque eles entenderam o pacto que foi feito. Meu irmão, quando Jesus ele vier para buscar a igreja dele, quem que vai subir com ele? Aquele que tem o mesmo nível de comprometimento. Claro que nós não temos o nível de comprometimento que Jesus teve, mas nós devemos ter um alto nível de comprometimento com Jesus. Amém? Porque se o Cordeiro do Antigo Testamento aponta para o Cordeiro de Deus, que é Jesus, e Jesus lá em João no capítulo 6, ele vai dizer assim, ó: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. Ele vai dizer em João capítulo 6, eu sou o pão vivo que desceu do céu. O que é pão? É aquilo que é necessário para a gente viver. Meu irmão, se não houver um comprometimento nosso com Jesus, se não houver da nossa parte um comprometimento, uma entrega verdadeira, meu irmão, nós não participaremos com Ele no céu. Nós não iremos participar do banquete que Ele está preparando. Mas talvez você diga assim: pastor, mas para eu aceitar Jesus, eu vou desagradar o meu esposo. É a mesa da decisão. Você vai desagradar o seu esposo ou a Jesus? Mas se eu aceitar Jesus, eu vou desagradar a minha esposa. Então quem que é mais importante? Mateus capítulo 10, Jesus vai dizer: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Porque famílias serão separadas. Porque um vai querer Jesus, outro não vai querer. Meu irmão, a gente tem que colocar isso no coração e entender isso nessa noite. Olha aqui para mim, meu irmão, isso aqui é tão importante. Porque eu já vi pessoas dizendo assim: olha, eu não me converto, eu não me batizo, porque pessoas vão ficar chateadas comigo. Então você prefere não chatear pessoas do que se comprometer com Jesus. Entenda, se você não negar tudo para Jesus, você não participará da ceia lá no céu. Eu não sou David Leonardo, fica assim: lindo, sua linda. Meu irmão, eu sou um profeta que prega toda a palavra de Deus. Porque hoje não se prega toda a palavra de Deus. E por não se pregar toda a palavra de Deus, tem muita gente perdida indo para o inferno por falta de entendimento. Meu irmão, se Jesus não for o principal, se você não deixar tudo, pai e mãe, Jesus disse: se você não deixar pai e mãe tudo para me seguir, você não pode ser o meu discípulo. Então Jesus está dizendo: o meu nível de comprometimento é a minha vida. Aliança é isso. Ou você se casaria com uma pessoa que você iria no dia do teu casamento, o pastor fazendo teu casamento, e você faz o seu voto da aliança, o voto de aliança. Você diz: eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte nos... Aí vai a parte, vamos imaginar que é a mulher, ela diz assim: ó, eu não, eu vou sair com quem eu quiser, eu vou pegar quem eu quiser, e uma vez na semana a gente se encontra. Você se casaria com ela? Se fosse um homem que falasse isso, você faz o seu voto, você toda lá chorando, escreveu aquele voto: eu, diante de Deus e dessas testemunhas, eu prometo ser fiel. Você está dizendo: eu prometo ser fiel, eu prometo ser fiel em todo momento. Aí o homem diz assim: eu não, eu para 6 dias da semana tenho uma prostituta para cada dia. Eu tenho mais não sei quantas amantes. Você apenas mais um. Você casaria com ele? Por que Jesus então faria? Por que a gente se prostitui com outros deuses? Por que nós amamos outro?
E por que Jesus nos aceitaria? Não, Ele não nos aceitaria. Porque Ele disse: se você não me amar de todo o teu coração, se eu não for tudo na sua vida, você não vai participar da ceia lá na eternidade. Está entendendo, meu irmão? Porque hoje, infelizmente, Páscoa, o que virou Páscoa? É um feriado para descansar. Muitos não vêm nem na igreja. É um dia de rancho, é um dia disso, é um dia de... vou descansar, aproveitar, são 4 dias. Irmão, entenda o seguinte: se você tem um nível de comprometimento, é porque a salvação queima no teu coração, o Espírito Santo de Deus ainda queima no teu coração. Porque Judas participou do último culto, e depois ele se enforcou e perdeu a salvação. Porque não é questão de religiosidade. É aqui, ó. É aqui. Não é questão de você marcar presença, é aqui. Porque o Cordeiro foi morto para nos comprar. O sangue dele foi derramado para que nós pudéssemos ter acesso de novo ao Pai. E eu quero terminar aqui nesta noite. Projeta para mim Hebreus 9, 28. Hebreus capítulo 9, verso 28. Olha o que diz Hebreus 9, 28. Diz assim: também Cristo foi oferecido como sacrifício uma só vez para tirar os pecados de muitos. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande o quê? Não, vou ler mais uma vez. Ele voltará, não para tratar de nossos pecados, mas para trazer salvação a todos que o aguardam com grande expectativa. Jesus não virá para todos, Ele não virá buscar todos, mas Ele voltará para buscar quem tem expectativa no coração, quem tem alegria no coração, aqueles que diz juntamente com o Espírito Santo, o Espírito e a noiva dizem: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Está entendendo? Na última ceia Judas participa, nessa aqui não. Nessa Páscoa Judas participa. No segundo banquete com o Cordeiro, não. Porque ele diz assim, ó, ele não voltará para tratar dos nossos pecados. Para tratar, ele tratou na última. Foi quando ele falou: Judas, você pode decidir, mas ele voltará agora. Eu quero que você entenda, meu irmão, projeta para mim, eu quero encerrar com esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10. Vai dizer assim o texto. 1:10. Também comentam que vocês esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem Ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está por vir, a ira de Deus. Então o que significa Páscoa? Irmão, a pergunta é: quem que foi livre e liberto naquele dia no Egito? Quem estava dentro da casa, comendo do cordeiro, e o sangue estava sobre os umbrais da porta. Então o que é Páscoa? Páscoa é o seguinte: o cordeiro não estava dentro da casa, não era isso lá? Quero te perguntar, Jesus está dentro da tua casa? É exatamente isso. Jesus está dentro da tua casa. Você tem comunhão, porque Jesus está tendo comunhão com esses discípulos. Você tem comunhão com Ele, porque a Páscoa é isso. A Páscoa é eu me reunir como família e a gente celebrar dizendo assim, ó: a salvação chegou na minha casa. O livramento chegou na minha casa. O dia que eu recebi Jesus, Ele começou uma nova história na minha vida. A Páscoa é isso. A Páscoa é um novo começo. Talvez você esteja aqui, você chegou aqui, você pode dizer: pastor, eu não tenho essa convicção. Na verdade meu coração está com medo, está com receio. Mas eu quero dizer, sabe o que é Páscoa? A Páscoa é esse momento de dizer assim, ó: você pode sair daqui e convidar esse cordeiro para fazer parte da sua vida. Você pode sair daqui
E você pode clamar por esse sangue de Jesus. E o sangue é derramado sobre a tua vida. O sangue nos cobre e nos purifica de todo pecado. Não importa o que você fez, esse sangue te purifica. E você pode sair daqui para você viver uma nova história. Queria convidar o pessoal do louvor aqui à frente. Quando nós falamos de tudo isso, eu queria que você entendesse uma linha do tempo, porque é quinta-feira, a tarde está caindo, e Jesus participa desse momento aqui, com seus discípulos. Aqui depois você pode ler em casa, lá João capítulo 13 até o 17, ele fala sobre o Consolador, ele fala sobre tantas coisas. Quando ele se levanta, meu irmão, quando Jesus se levanta da mesa, a decisão está tomada. Judas então vai seguir o plano dele. Jesus então sai dali, vai para o Getsêmani, onde ele passa por uma agonia terrível, porque não custou nada para nós, mas custou muito para ele. O sofrimento foi muito grande. Ele olha e fala: Pai, se possível, passa esse cálice de mim, mas não seja como eu quero, seja como tu queres. Eu poderia falar sobre tantas coisas, porque na última ceia Jesus, ele tira a parte de cima da sua roupa, coloca uma toalha, ele cinge os seus lombos com uma toalha, ele se assenta e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Deixa eu falar para você, meu irmão, a Páscoa fala de serviço, a Páscoa fala de uma missão, a Páscoa fala, eu poderia falar tantas coisas, mas eu queria dizer isso. Jesus então, ele é preso, ele é traído. Como que ele é traído? Com um beijo. Judas diz assim, ó, eu vou identificar ele com um beijo. Judas chega, por que ele tem que identificar Jesus? Porque Jesus era um homem comum, meu irmão. Jesus não usava Rolex, não. Jesus não tinha tênis da Gucci, nada de... Não, ele era um homem simples, ele era tão simples que nem os soldados sabiam quem era Jesus, porque ele era igual aos outros. Por isso que Judas tem que ir dar um beijo. Olha, aquele que eu der um beijo é esse. Aí os soldados vão e prendem Jesus. A gente fala de Pedro, mas Pedro meteu a espada lá e meu irmão, pelo menos tem alguém que lutou para defender Jesus. Melhor pecar tentando fazer o melhor, e Jesus é levado, é preso, é açoitado, é humilhado. Ele tem que caminhar com aquela cruz pesada. Ele vai para o Calvário, que é o Monte da Caveira, e lá ele morre. Lá ele entrega a sua vida. Ele diz: Pai, está consumado, eu cumpri a minha missão. Mas só que tem uma coisa, meu irmão. A pergunta é: se o cordeiro, olha aqui para mim, se o cordeiro não fosse perfeito, Deus não aceitaria o sacrifício, não valeria. Então como que a gente pode saber se o cordeiro é perfeito? Entenda algo que eu vou te dizer. Hoje eu estou bem radical aqui, mas é Bíblia. Quando uma pessoa morre, o corpo dela vai começar a entrar num estado de decomposição. Desculpa aqui estragar o teu jantar, mas os bichinhos vão começar a comer. Bombeiro passa por essas coisas, tem cada coisa terrível já passado. Aquele mau cheiro da morte. Dizem, eu nunca senti, que o cheiro de uma pessoa morta é o pior de todos. Nunca senti. Por quê? Por que que, preste bem atenção, baixinho. Por que que o corpo humano entra em decomposição? Por causa do pecado. Por causa do pecado, a corrupção, ela vai comendo o corpo. Então, por que a gente fala ressurreição de Jesus? Porque quando Jesus morre, por causa do pecado, a morte chegou lá e ela ia começar num processo de decomposição. Mas ela olha, e o cordeiro é perfeito. Ele não tem pecado, e porque ele não tem pecado nenhum, a morte não pode cumprir o seu propósito. Por isso que a pastora leu: cadê a morte? Ó morte, cadê o teu aguilhão? Por quê? Porque ela olha para Jesus e não há defeito, não há mancha, não há nada. Ele não tinha pecado, então se ele não tem pecado, ele não pode entrar em decomposição. Ele é perfeito, e através do Espírito Santo que está em mim, está em você, Ele ressuscitou, e Ele vive
vive aqui dentro, Ele vive em nós. Aleluia. Quando alguém perguntar sobre ressurreição, você vai explicar isso. Está entendendo, meus irmãos? Jesus foi o único que morreu. Até Lázaro, lembra de Lázaro? Já cheira mal. Lembra? Lázaro já cheira mal. Mas a morte não encontrou nada. Nenhum bicho, nada, não pôde nem tocar em Jesus. Porque não, o único direito que a morte tem de cumprir é onde há pecado. Onde não há pecado, ela não pode fazer. Por isso que Ele ressuscitou. Eu queria que você se colocasse em pé. E eu queria fazer algo aqui nessa noite. Eu queria fazer algo aqui. Quantos aqui já viram um grande evento? Uma grande partida de futebol ou um teatro? E eles, quando vão homenagear alguém que morreu, eles fazem o quê? 1 minuto de silêncio. Então eu queria, neste momento, se o teu Deus morreu, eu queria que você fizesse 1 minuto de silêncio. Aleluia!